Então, provavelmente solicite autorização aí para vocês. Então, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula online de Química para os primeiros anos, que nós fazemos aqui juntos, tanto os primeiros da manhã quanto os primeiros da tarde. Nós iniciamos, então, a nossa primeira semana de atividades do terceiro bimestre. Como as apostilas chegaram agora, estão sendo entregues, acredito que na semana que vem, né, já está agendado para ser entregue. As atividades que eu coloquei para o mês de agosto ainda farão parte da nossa apostila do segundo bimestre, tá? Então, mês de agosto, as 3 atividades, porque nós teremos uma semana do saco cheio aí no meio, né? Já pegaram a apostila, Flaviane? Tá. Mas quando a gente produziu o arquivo de atividades, vocês ainda não tinham recebido, nós imaginamos que poderia levar até mais um mês para chegar as apostilas. Então, de novo, saliento que as atividades de química, lá no nosso arquivo PDF, no site, pertencem ao caderno do segundo bimestre, mesmo porque a gente também tem muito conteúdo do segundo bimestre que ficou sem ter visto, né? Estou atrasada aí para variar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar minha tela. Calma lá. Aqui. Então, só me escrevam aí no chat se vocês estão visualizando. Ah, eu consigo ver pelo meu celular, tá visualizando. Gente, ó, nem todas as atividades ainda estão no site, eles ainda estão colocando, e essa minha ainda não está, tá bom? Mas aí vocês podem tirar um print aí, ou na verdade eu vou tirar um print e já mando para o grupo dos primeiros anos, tá bom? Então vamos lá. A nossa primeira atividade, que eu vou chamar aqui de atividade 1, eu nunca sei se eu chamo de semana 1 ou atividade 1, eu resolvi colocar atividade 1 aqui ao invés de data para entrega. Então lá no nosso formulário a gente não vai ter mais uma data, porque a galera estava se perdendo com a data, se a semana era 1, se a semana era 2. Então no formulário vai estar escrito apenas atividade 1. Então a atividade 1 de agosto são esses dois exercícios, o 2D e o 2F. Então, olha lá, descrição. Então, a atividade dessa semana, né, do dia 10 ao 14, caderno do aluno segundo bimestre. Segundo bimestre, deixei em negrito aqui, ciências da natureza. Aqui está escrito atividade 2, eu vou até tirar essa atividade 2, mas é o título, tá? O nosso tema aqui ainda é o que nós estávamos vendo no mês passado, as relações em massa nas transformações químicas. Então, o que a gente aprendeu, ou deveria ter aprendido no mês passado, no bimestre passado? Que existe uma lei da conservação das massas, feita por vários cientistas da época. Lavoisier começou, Proust foi o principal, Proust, que percebeu que tudo na natureza se transforma, nada some e nada aparece. Então, se eu tenho 1 quilo de ingrediente para fazer o meu bolo produto final deveria ter 1 quilo. Se ele não tiver 1 quilo, se ele pesar 800 gramas, é porque 200 gramas evaporou em forma de gás. Isso está todo mundo tranquilo para vocês? Deixa eu ver aqui no chat. A conservação da massa ficou claro para todo mundo? Que nada, sim, beleza. Nada se cria, né? Não é mágica. Agora vai aparecer mais 200 gramas aqui. Não. Sumiu 200 gramas, queimou o papel, virou cinza, sumiu a diferença do peso. Não sumiu. Ou virou vapor de água, ou virou gás carbônico, e está na atmosfera. Se transformou, não sumiu, certo? Então, com essa ideia, com essa lei da conservação das massas, que vocês vão utilizar, inclusive, para os próximos anos, inclusive no vestibular, porque agora a gente começa a adentrar a visão microscópica da química. A gente começa a perceber que em tudo há química e é tudo microscópico, a gente não consegue enxergar isso. Por mais que eu não veja o vapor de água subindo, evaporando, às vezes eu até vejo a fumaça, né, o gás carbônico, mas o vapor de água geralmente eu não vejo. Por mais que eu não vejo, eu sei que ele existe, porque dá para testar isso por microscópio, por outros equipamentos, né? Não a gente aqui em casa e nem no laboratório da escola.
Bom, então se a gente pegar a apostila e dar uma olhadinha no exercício 2D da página 41, onde a gente vai ter que analisar os dados da tabela, tem uma tabela lá 2.2 e 2.3, e aí a gente vai responder as perguntas de A a D. Na verdade, na última aula eu já comecei a responder, né? A gente já começou a analisar. Mas vamos voltar lá para quem não estava presente na aula. É essa página aqui. Bom, a gente fez o último exercício, eu rabisquei tudo aqui no PDF. Então, já estamos começando a olhar o Kimi Case. O Kimi Case, gente, é uma palavra que não existe, mas eu gosto de falar que todas essas letrinhas, os numerozinhos, nada mais é do que uma nova linguagem que vocês estão se familiarizando, que é a linguagem do Kimi Case, que vai estar presente para o resto da vida de vocês. Vocês vão ver um H2O, um CO2, né? Então, a gente tem que ter essa noção, primeiro ano já sabe, que cada letrinha pode representar um elemento químico diferente, que esses números representam a quantidade de átomos e que isso unido representa uma fórmula molecular, uma estrutura de alguma substância química, certo? Tranquilo isso também para vocês, gente? Começou a ficar melhor essa questão do chemiquês? O que é esse 2 embaixo? O que é esse L dentro do parênteses? O que é o S? Recapitula aí para mim no chat. O que é o E? Alguém responde S entre parênteses é igual, alguém responde L entre parênteses é igual, e o G entre parênteses é igual ao quê? E me digam também o que significam esses numerozinhos aqui embaixo no pé da letra. Vamos recapitular aí no chat. G gasoso. Larissa, qual que é o líquido? E o que significa o númerozinho? Muito bem, então a nossa atividade começa aqui, ó, 2D. Ah, não estou compartilhando com vocês, só um minuto. Muito legal, gente. Vou ter que fazer sempre olhando no outro celular, porque aí eu vejo qual é o que está aparecendo para vocês. Porque senão vocês não me falam, né? Deixa eu ver se chegou. L de líquido, G de... G não é grama, Paloma. O Gzinho dentro do parênteses. Tem que escrever igualzinho a Cris escreveu aqui, ó. O S dentro do parênteses significa que aquela substância está no estado sólido. Então, eu posso escrever... vou escrever aqui no chat para vocês, ó. Eu quero falar... Isso mesmo, Reinaldo. Eu tô aqui com o nome de Zelina, tá? Vou escrever aqui para vocês. Eu quero falar água líquida. É só eu colocar... Aqui não vai pequenininho. É só eu colocar H2O dentro do L. Então, sei lá, de repente eu fui para Arábia Saudita, não sei falar a língua deles. E eu quero pedir cubos de gelo. Eu escrevo no guardanapo H2OS. E o cara vai entender, mesmo que eu não fale nenhuma palavra, que eu quero cubos de gelo, água no estado sólido. Muito louco isso, né? Porque isso é uma linguagem universal. Chama IUPAC. E em inglês significa que existe um instituto da linguagem química universal, tá? E o PAC é a linguagem química em qualquer lugar do mundo. H2O vai ser água. Então, você não sabe falar. Chegou num bar, escreve no guardanapo. H2O, Lzinho dentro. Ele vai saber que você quer água, tá com sede. Boa, né? A aula de química também é cultura turística. O que vocês acharam? Bom, vamos parar de falar abobrinha e vamos para o exercício. Vocês estão vendo aí minha tela. Nós temos que analisar a tabela 2.2 e 2.3 sob a luz, ou seja, lembrando da lei da conservação das massas. Então, ó, vamos fazer uma leitura aqui. Tivemos 3 experiências, a experiência A experiência B e a experiência C, que eu poderia chamar de experimento 1, experimento 2 e experimento 3. No experimento 1, nós juntamos S8S, ou seja, S grandão representa enxofre, 8 átomos de enxofre junto representa a substância enxofre, como nós conhecemos. É um pó amarelado, fedido. Antigamente o povo falava que era o cheiro do chifre do diabo, ou que o inferno cheira enxofre. É esse pozinho amarelo, ele é bem fedido. Antigamente vendia em farmácia. Então, nós estamos utilizando enxofre em pó, que é sólido, todo pó é sólido, viu, gente? Estamos utilizando gás oxigênio. Olha lá a fórmula do gás oxigênio em quimiquez. O2.
Então, dois átomos de oxigênio juntinhos formam uma molécula do gás oxigênio que a gente respira. Lembra que teve uma aula que eu falei para vocês? Qual que é menos poluente, CO2 ou CO? Respondam aí para mim no chat. Qual é o gás carbônico, a fumaça menos poluente, liberada pelos combustíveis? CO, um carbono com oxigênio, ou CO2, um carbono com dois oxigênios? O menos poluente, ó, a galera errando ainda, hein? Cuidado com a pegadinha. Thaís acertou, Larissa e Reinaldo. Gente, o menos poluente é o CO2. Por que o CO2? Porque o O2 se desprende do C, do carbono, e a gente utiliza no nosso pulmão. O gás que a gente respira não é gás oxigênio sozinho, é o gás O2. É esse que as minhas células conseguem absorver, tá bom? Põe pra mamãe também, água. Então, lembrem-se, o menos poluente, ó, Dani, Heloísa, Cris, Giovana, Flaviane, não é o CO. A gente é induzido a achar que é o CO porque só tem um oxigênio. Mas a gente se contamina menos com o CO2, porque a gente usa o O2 e o C a gente joga fora na respiração, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui os reagentes iniciais da minha reação química. Pensa que eu tenho um bolo. Quais são os ingredientes iniciais? Enxofre, que aqui está escrito em português, em quimiquês, e gás oxigênio, que aqui está escrito em português e quimiquês. Quando eu misturo o enxofre sólido com o oxigênio gasoso, isso é claro, gente, dentro de um laboratório, senão eu não consigo enfiar o gás dentro do enxofre, acontece uma reação química. Que reação química é essa? Então, se a gente vier para o outro lado da tabela, é como se eu tivesse colocado uma setinha aqui, ó. Como é que eu faço mesmo para escrever aqui? Essa caneta aqui, será? Isso, Thaís, tá aprendendo. Olha que seta bonita, torta. Ah, gente, vocês entenderam o que é uma seta, por favor, né? Não tenho coordenação motora para isso. Tá piorando, então vamos deixar do jeito que tá. Muito bem. Ninguém deu risada aí da minha seta? O quê? Acho que tem sim um vidro aqui dentro. Tá, agora não dá, filha. Mamãe tá em aula. Lava com água e sabão. Já pedi pra você lavar com água e sabão, tá? Pega o copinho d'água pra mamãe. Desculpa, gente. Então, ó, misturamos enxofre, 3,2 gramas de enxofre. É grama, né? É, tá em grama aqui, ó. Misturamos 3,2 gramas de enxofre com mais 3,2 gramas de oxigênio. Gente, se eu misturei 3,2 com 3,2, naturalmente a lei da química diz que eu vou ter quanto de produto? Vamos supor que eu misturei ovo, 3,2 gramas de ovo e 3,2 gramas de farinha de trigo. Quanto que eu vou ter de massa de bolo? Respondam aí no chat. 6,4. É óbvio, porque a gente sabe que existe uma conservação da massa. Então, como resultado final, olha lá, massa. Deixa eu tirar daqui. Agora, como é que eu saio? Eu não quero mais escrever. Ah, meu pai. Alguém me ajuda? Tira aqui esse X, será? Ah, obrigada. E como que eu volto para tirar esse risco aqui? Calma, não teremos pânico. Não tem. Bom, tá bom. Então aqui tem massa. Deixa eu ver se alguém escreveu como é que faz. Ninguém, né? Então aqui tem a massa final do produto. Se eu misturei 3,2 gramas com 3,2 gramas, não existe mágica. Eu vou ter como resultado 6,4. E eu vou ter um novo produto, ó. Quando eu misturo enxofre com gás de oxigênio, eu formo dióxido de enxofre. Esse é o nome químico e esse é o símbolo químico, SO2G. Olha que estranho. Quando eu misturo um sólido com um gasoso, nesse caso eu vou ter um produto gasoso. Então, se eu não fizer dentro do laboratório, tudo vai evaporar. Se eu não fizer num recipiente fechado, tudo iria evaporar, porque o dióxido de enxofre a temperatura ambiente, ele é gasoso. Muito bem, no segundo experimento, olha lá, misturei agora menos 2,11 de enxofre sólido, pó, e 2,11 de gás oxigênio gasoso, né, gás gasoso. Gente, se eu misturei 2,11 com 2,11, o que eu vou ter como resultado final? Se eu misturar na balança, o que eu vou ter como resultado final? Alguém escreve aí no chat, 2,11 mais 2,11...
Ah, descobri como faz aqui, ó. Só queria... 4,22, isso mesmo, Cris. Então, se eu misturei 2,11 mais 2,11, aqui é como se eu tivesse uma outra seta, dizendo, a seta na química, gente, significa transformação. Então, filha, as coisas da mamãe pode deixar, tá bom? Senão depois eu esqueço que eu não peguei. Deixa ali. Então, de novo, 2,11 com 2,11 vai resultar em 4,22, óbvio. E se eu misturar 0,022 com 0,022? Vai misturar tudo na panela e eu vou ter um total, matematicamente falando, de 0,0 quanto aí, galera? Na verdade seria 0,044, né? Só que olha só, a gente está falando, aqui na frente do zero é grama, miligrama, decigrama, aqui eu já nem lembro mais, não lembro. Então, esse númerozinho aqui, ele é quase desprezível. Por isso que no nosso resultado final deu 40 aqui. Ah, professor, então tá errado? Não, não, tá certo, tá muito próximo. Até alguém arredondou mais aqui, né, a Dani? 0,04. É isso aí. Se eu for arredondar para 0,04, eu vou ver que deu exatamente a mesma coisa. Então, as casinhas são muito pequenas. O que a gente percebe aqui? Que todos os experimentos, quando eu misturo enxofre com gás oxigênio na mesma proporção, então, porque aqui tem 3,2, aqui também é 3,2. Aqui é 2,11, aqui também é 2. Quando eu acrescento as mesmas medidas, mesmo que eu vá diminuindo, eu tenho resultados proporcionais. Então, aqui é só para comprovar, de novo, que tudo que eu misturo na química, eu vou ter um produto final, uma massa, igual à soma das massas iniciais. Tranquilo isso, gente? Acho que eu tô falando mais do mesmo, falei bastante isso na última aula. Vê se é tranquilo isso para vocês, para a gente analisar a próxima tabela. Respondam aqui para mim. Olha, eu não posso ficar com o negocinho de tinta que eu apago tudo. Professora, tem uma borracha ali para apagar os riscos na tela, ali na barra roxa. Aí, tá vendo? É assim que ensina a professora. E aí eu faço o quê? Só aperto ele? Não. Aperta aqui em cima. Apertei a borracha e apertei aqui. Será que eu tenho que passar? Ah, tem que dar uma esfregadinha. Ai, gente, que ia dar. Quer dizer, muito bem, não preconceito. Vamos lá. Tabela 2.3. Tabela 2.3 está demonstrando para mim 3 outros experimentos. Como é que eu faço para sair disso aqui agora e voltar aqui? Isso. Ó, o experimento A. Agora complicou um pouquinho. Ao invés de só 2 reagentes formar um produto, como era ali em cima, né? Aqui em cima eu tinha enxofre com gás oxigênio, só 2 reagentes, formando um produto, dióxido de enxofre. Mas na química pode ser que eu misture 2 reagentes e tenha como resultado 2 produtos, tenha como resultado 3 produtos. Espera aí que tem alguém batendo aqui na porta. Aí, seja bem-vinda, Vitória. Vou continuar lá. Nessa segunda tabela, então, vou misturar 2 reagentes e vou ter como produto 2 produtos. Então, 2 reagentes iniciais somados vão ter que dar a mesma massa desses 2 produtos somados. Ah, professora, mas aqui ainda tem energia liberada. Gente, energia é calor. Todo calor que entra numa reação e todo calor que sai, ele não é somado porque calor não tem peso. O que é calor? O fogo. Então, quando eu ponho um bolo no forno, eu tenho todo o calor do forno ali mexendo nos meus reagentes na forma. Mas o calor do forno eu não adiciono na conta, no cálculo, porque o calor do forno não tem peso. Tudo bem? Às vezes acontece o contrário. Teve uma reação que liberou calor. Nossa, professora, como assim? Vou dar um exemplo. O gelo derretendo. Quando o gelo está derretendo, o que está acontecendo é que ele está liberando energia. E aí a gente, então, vai transformando ele em líquido. Parece meio estranho isso agora, mas a gente vai ter uns outros experimentos, vocês vão entender melhor, tá? Então, tem reação que absorve energia, tem reação que libera energia. A reação que absorve energia é a endotérmica, como, por exemplo, quando eu aqueço a água líquida e ela vira vapor, então a água líquida foi absorvendo energia e virou vapor. E o contrário também acontece. O gelo estava ali quietinho
ele foi liberando energia e aí ele foi derretendo, virando água líquida, tá bom? Então, nesse caso aqui, quando eu misturo carvão, olha o carvão, qual é o estado físico do carvão? Alguém pode falar aqui para mim no chat? Estado físico do carvão, olha aqui o que me quis. Sólido, S de sólido. Estado físico do gás oxigênio, Gzinho, gasoso. Estado físico dos meus produtos, CO2. O que é CO2? Alguém escreve aí para mim, no senso comum do povão. O que é dióxido de carbono? CO2G. Alguém pode me dizer? Essa reação, quando eu misturo carvão com gás oxigênio, vai liberar um CO2 gasoso. O que é CO2? Fala aí, galera, o que é CO2? Antes da gente saber que era CO2, a gente chamava de outra palavra aí. Ninguém vai chutar? Além do CO2 liberado, também vai me sobrar cinzas. E a cinza, ela é sólida, tá? Não tem um Szinho aqui. A Laurinha disse, gás carbônico, isso mesmo. Ou o CO2 é gás carbônico. Ou mais senso comum ainda, Laurinha, o povão não chama de CO2, o povão não chama de dióxido de carbono, o povão nem sempre chama de gás carbônico. Não, Flá, não é gás de cozinha, tá? É gás carbônico. Mas valeu aí por ter participado. O povão chama simplesmente de fumaça, tá? Então, não é monóxido. Esse aqui tem o doisinho aqui no canto. Quem que falou monóxido? Peraí. Uma molécula de carbono com 2 de oxigênio, é isso mesmo, Reinaldo, mas isso aqui já está muito acadêmico, é só para nós que já estudamos química. Quem nunca estudou química não sabe, nem que chama gás carbônico, tá? Ele simplesmente chama de fumaça, vulgo fumaça. Então, se vocês pararem para analisar, aonde acontece uma reação onde eu ponho o carvão, ponho o gás oxigênio e vira fumaça com cinza? Alguém chuta para mim, se vocês já fizeram essa reação química em casa? Ninguém no chat? Já fizeram essa reação? Churrasco, é isso aí, tá? Isso aí, Thaís. Então, olha só, nada mais é do que churrasco. Quando eu coloco 150 gramas de carvão na minha churrasqueira, olha que louco isso. Eu preciso de 320 gramas de gás oxigênio, mas a gente não enxerga. A gente não vê esse gás oxigênio entrando lá no carvão. Mas ele entra, tanto que se eu tampar completamente a churrasqueira, mesmo aquela churrasqueira de bafo, se ela não tiver um respiro por onde entrar o oxigênio, não vai rolar a queima do carvão. Ou justamente a intenção do bafo é isso, deixar o carvão sem chama, deixar o carvão só na brasa, com pouco gás, oxigênio, porque ele mantém um fogo constante e fraco, porque senão vira labareda lá na nossa churrasqueira, né, que a gente até tem que jogar água. Então, olha lá, a cada 150 gramas de carvão, eu preciso de 320 gramas de gás oxigênio. E quando esses dois se encontram, olha que louco, se eu somar 150 com 320, vai dar 470, certo? Então, eu inicialmente usei 470 gramas de reagente, olha lá. Qual é a massa dos reagentes iniciais? Só somar aqui os dois primeiros, 470. E aí, resultou na fumaça. Olha quantos gramas de fumaça fez. 442 gramas de fumaça. Por isso que o churrasco faz muita fumaça. Mas a gente não vê o gás oxigênio entrando, né? Porque ele não é visível. E quanto que vira de cinza, que fica lá no restinho da churrasqueira, que depois eu tenho que limpar? Só 31 gramas. Então, olha lá, de 150 gramas de carvão, eu vou ficar com 31 gramas. O resto tudo evaporou. 2 subiu, nem me viu na neblina. Ah, permaneço firme. Bom, só para descontrair. E o que é esse 1020 quilocalorias? É a quantidade de calor. Sei lá, com 1020 calorias, dá para eu assar 2 bifes e uma linguiça, tá? Analógico, analogia isso aqui, tá, gente? É um exemplinho aí, não sei se é exatamente isso. Mas vamos colocar que 150 gramas de churrasco consegue assar só 2 bifes. Não, 2 bifes e uma linguiça, certo? Vocês estão me acompanhando, galera? Tá muito chato, estão dormindo, vocês estão me vendo aí, porque na tela do celular eu só vejo a apostila aí, fica meio chato, parece. Tá legal? Tá dando para acompanhar? Então, beleza. Segundo experimento, olha lá, o cara pegou também carvão e também gás oxigênio.
E claro, quando eu somo a quantidade do carvão com a quantidade de oxigênio, que aqui vai dar 188, quanto é que eu vou ter de produto do outro lado? Soma quanto formou de fumaça, 172 gramas. Quanto que formou de cinza? 12. Quanto que vai dar no total aqui no meu produto? 184. Muito parecido com 188. Ah, Thaís, mas não bateu exato. Claro que não bateu exato. Né? Às vezes a diferença ali é um vapor de água, que não foi contabilizado, mas deu muito próximo. Então, aqui, diminui mais ainda o carvão. Peguei só um bloquinho de carvão, 23 gramas. Para consumir essas 23 gramas, para ela pegar fogo, essas 23 gramas, eu preciso de 48 gramas de gás oxigênio. Quando eu somo esses dois iniciais, o carvão e o gás oxigênio, eu tenho aqui uma quantidade de 40, 68, 71 gramas. Se eu for olhar o produto, quanto formou de fumaça? 66 gramas. Quanto ficou de cinza? Só 5. Se eu somar 66 com 5, batata, deu 71 gramas, tá? Nossa, mas e aqui a quantidade de calor? Quantidade de calor não é gramas, quantidade de calor não entra nesse cálculo. Quantidade de calor aqui, ó, tá numa coluna totalmente à parte. Essa coluna está falando sobre a quantidade de energia liberada e a unidade de medida é a quilocaloria. Então, se aqui eu assei um bife e uma linguiça, aqui 2 bifes e uma linguiça, aqui eu assei só 2 bifes. E aqui eu assei só um bife. É mais ou menos isso. Deu para entender a analogia? Por que aí deu exato e nas outras não, professora? Porque existem diversos fatores, Reinaldo. Dentro de um experimento, pode ser que tenha escapado alguma coisa. Dentro de um experimento, pode ser que um ele conseguiu ver o vapor de água e outro não. Então, assim, só se tiverem condições muito maravilhosas para dar todos os númerozinhos certinhos, tá? Porque nós estamos falando aqui de fenômenos químicos na natureza. Então, alguma coisa pode ser que escape, alguma coisa pode ser que seja uma outra substância que dentro dessa análise ele não conseguiu pegar. Eu deduzo aí que o que deu a diferença foi vapor de água. Por que nesse aqui deu exatamente igual? Porque a quantidade de água é tão pequenininha, que eu ia precisar do 0,0001, tá? Porque aqui a quantidade de carvão é muito pequena. Então, vamos supor que aqui a quantidade de água que deu a diferença, vou até somar aqui, ó. Primeiro experimento, os reagentes foram 150 mais 320. Deixa eu segurar aqui. Não sei se vai dar para ver. Então, mudem a janelinha aí, gente. Vai no nome Zelina, por favor. Eu não sei se vocês conseguem mudar. Consegue? Eu estou mostrando aqui no caderno. Então, ó, reagentes do primeiro experimento. 150 mais 320, 470 gramas. E os produtos formados deram 442 mais 31. Deu 473. No B. Alguém responde aí para mim se vocês estão conseguindo ver o caderno, gente, que eu estou escrevendo, por favor. No B foram 60 gramas de carvão mais 128, dá 188 gramas. E no produto, afasta um pouco. Meu pai, tá me pedindo demais. Vê agora. 172 mais 12, 184. E C, 23 gramas mais 48, 40, 68, 69, 71. E de produto deu 66 mais 5, 71 exato. Não dá para ver o produto. Deixa eu colocar aqui agora, peraí. Aí, dá para ver? Então, veja, proporcionalmente falando, vamos supor que desse valor aqui, 470 gramas, a diferença que deu de um para o outro foram 3 gramas. Então, dá em torno de 1%. Ó, 1% aqui é que não foi exato, tá? E aqui embaixo, 188 para 184, aqui já deu mais, né? Foram 4 gramas, vai dar uns 5% de diferença.
e aqui não deu nada de diferença. Então, isso aqui pode acontecer, essa variação? Pode por conta dos fatores externos. Pode ser que aqui eu tenha água dentro do vapor de água pesando, pode ser que aqui eu tenha perdido, aqui eu tenha água a mais dentro do aparelho, por exemplo, da umidade do ar, e aqui eu não tenha. Tudo isso conta, tá bom? Mas aqui, como os números são muito pequenininhos, eu não consigo ver essa diferença de 1%. Eu ia precisar de mais casas, tá bom? Digam para mim se não entenderam nada. Eu só quis provar aqui para o Reinaldo por que que alguns deu a diferença de algumas gramas, né? Aqui deu diferença de 3 gramas, aqui deu diferença de 4, e aqui não deu diferença nenhuma, tá bom? Então tá, Reinaldo, vamos lá para as questões então, senão a gente não tem tempo. Filha, traz o carregador de celular, ó, tá acabando. Tá. Comparando a soma das massas, agora ficou fácil de responder, gente, depois que a gente analisou tudo. Comparando a soma das massas iniciais com a soma das massas finais da tabela 2.2. Aí você vai somar aí no seu caderno. Pô, 3,2 mais 3,2, 6,4, a gente já viu. Quando a gente somou essas massas lá da primeira tabela, do enxofre com gás oxigênio, você afirmaria que houve conservação da massa? Sim. E na tabela 2.3, teve conservação da massa? Sim. Apesar de algumas poucas diferenças, você pode até colocar, devido a fatores externos, devido a algum fator dentro do experimento. As diferenças foram mínimas, considerando que os números foram muito próximos e que houve sim conservação da massa. Certo? Já respondi a A e já justifiquei. Perguntas, dúvidas? B. Existe relação entre a quantidade de calor e a massa de reagentes e produtos envolvidos na transformação química analisada? Então, agora a tabela 2.3. Existe uma relação na quantidade de calor e da massa de reagente e produto? Então, vamos lá. Agora, nós temos que fazer uma outra análise. E eu adoro porque isso tem que ficar, porque é a última semana para a gente ver isso. Quando eu pego aqui 150 gramas de carvão, eu tenho como resultado 1.020 quilocalorias de energia. Quando eu diminuo para 60, vocês concordam comigo que 60 é quase metade de 150? Sim ou não? Então, metade de 170 seria 75, mas 60 é quase metade, para a gente olhar grosso modo. Quando eu pego quase metade dessa quantidade do primeiro experimento, o que eu tenho como quantidade de energia? 410. 410 não é quase metade de 1.020? Metade de 1.020 seria 510. 410 não é quase a metade? Alguém responde aí para mim no chat, para eu ver se vocês estão comigo. Porque isso é o mais importante da aula. É essa proporção dessas tabelas. É esse cálculo que vai cair no seu vestibular. É esse cálculo que vai cair nos próximos anos, porque o ensino médio vai ser só cálculo em química. Então, se a gente entende esse começo, depois fica muito melhor, tá? Então, olha aqui, 23. Eu peguei um pouco menos da metade do que o valor de cima. Eu tinha aqui em cima, eu peguei 60 gramas de carvão e produzi 400 quilocalorias de energia. Quando eu pego um pouco menos da metade de 60, que seria 30, quanto que eu vou produzir de energia? Um pouco menos da metade daqui de cima. Se aqui de cima a metade seria 200, eu produzi um pouco menos da metade. A pergunta é, existe uma proporção na quantidade de produtos para a quantidade de energia produzida? Sim ou não? Olha aqui, gás oxigênio. Aqui eu precisei de 320 gramas de gás oxigênio para produzir 1.000 de energia. Quando eu pego 128, que é menos da metade, eu produzo 410, que é menos da metade desse 1.000 aqui em cima. E quando eu pego metade aqui, ó, menos da metade de 128, que é o 48, eu vou produzir quanto? Percebem que é proporcional? Deixa eu fazer uma setinha. Existe uma proporção. Quanto mais eu vou diminuindo a quantidade de carvão que eu pego para fazer o meu churrasco, obviamente que eu vou ter menos brasa, eu vou ter menos calor, eu vou ter menos energia produzida. Estão vendo? E aqui acontece uma proporção. Como é que a gente fala isso?
Na mesma proporção, existe a proporção inversamente proporcional, e aqui elas seguem para o mesmo caminho. Elas têm uma mesma versão proporcional, porque aqui o oxigênio também, ó. O gás oxigênio, conforme eu fui diminuindo a quantidade dele, que eu coloquei na minha reação, eu fui diminuindo a quantidade de energia que eu produzi. Então, é uma proporção direta e não inversa. Diretamente. Isso, a Larissa escreveu aqui, diretamente proporcional. Isso, faltou a palavra direta. E os produtos também? Também. Olha lá, eu tinha 442 de fumaça e produzi 1.000 de energia. Quando eu diminuo esse 442 para menos da metade, eu diminuo a minha energia para menos da metade. Quando eu diminuo 66, que é menos da metade do experimento superior aqui, 172, eu também diminuo a minha quantidade de energia. Então, vejam, todos eles foram diminuídos proporcionalmente. Como assim, Thaís, proporcionalmente? Agora que vem a matemática. Sempre que a gente pensar em proporção, pegue o número de cima do primeiro experimento e divida, isso chama-se razão, pelo número de baixo. Então, se vocês, eu não sei se eu consigo escrever aqui, se alguém souber como eu faço isso, me ajuda? Adicionar anotação. Eu queria um bloquinho de anotação. Eu consigo? Será? Aqui no PDF? Alguém sabe me dizer? Ninguém me disse. Vamos ver. Nova janela, histórico, extensão, mostrar barra de ferramenta. Lista de leitura, histórico, download, adicionar observações. Acho que não. Mais ferramentas. Entra pelo bloco de anotações do computador mesmo. Como é que faz isso, por favor? Vamos ver aqui. Bloco de notas. Olha, tá vendo, gente? Por isso que eu digo, você não precisa saber todas as coisas, você precisa ter raciocínio lógico, né? Então, obrigada, Reinaldo. Você podia dar aula de computação, viu, para os professores. Então, aqui no meu bloquinho de nota, vamos ver se eu consigo. Mas também não vai rolar isso aqui não, viu? Minimiza como? Se ele tá o gigante ali. Minimiza um, não minimiza outro. Ai, gente, tudo é difícil quando as coisas de tecnologia. Lousa, cadê você na minha vida? Aí, abri 2, por isso. Então, vamos analisar aqui o experimento do A para o B, tá? Peguem 150 gramas de carvão, proporção, e dividam. Cadê o meu sinal de divisão? Não tem, eu vou colocar uma barra, tá? Como se fosse fração. E dividam por 60 gramas. Quanto dá aí, por favor? 2,5. Alguém confere? E se eu pegar, esse é o experimento A para o B. Vou colocar aqui. Experimento A para o experimento B. Existe uma proporção. Vocês conseguem ver? Não, né? Tá muito pequeno. Como que eu aumento aqui? X não aumenta. Formatar. Não. Fonte. Não tá dando, prof. Imaginei. Calma aí que eu vou tentar aumentar aqui. Ai, senhora. Tipo... 36 é pouco ainda? 48. Ok. Fazer assim. Aí, deu para ver? Então, quando a gente analisa Tá dando para ver o PDF. A e B, e agora dá para ver? O bloco de Não. notas está aparecendo para vocês? Só tá aparecendo o PDF, o bloco de notas Então, não. eu tô com o bloco de nota aqui. Peraí, deixa eu interromper o compartilhamento e vou tentar compartilhar tudo. Calma lá. Tem isso também. Olha só, você tem que escolher o que vai aparecer, gente. Compartilhei de novo. Não é calculador. Bloco de nota. Apareceu? Agora Agora sim. sim. Então tá. Obrigada, Reinaldo. Então, comparando o experimento A com o experimento B, se eu pegar os produtos do experimento A com o experimento B, então dividir
o carvão do experimento A, vou colocar aqui, com o carvão do experimento B. A proporção, ou seja, eu diminuí em 2,5 vezes a massa. Eu usei 150 gramas, aí eu peguei 150 gramas, dividi por 2,5 e decidi que eu ia fazer uso de 60 gramas. Mas o outro produto, Maria Lu, tá achando queimado. Tem alguma coisa aí? Ferro? Alguma coisa ligada? Não. Sua aula vai começar. Você já entrou? Lua? Então entra, por favor. Vai lá na mesa, pega a sua apostila, vai começar a sua aula. Agora vamos comparar o experimento B, o produto do experimento B com o experimento C. Pega lá o carvão. Fala para mim quantas gramas de carvão você usou no experimento B. Alguém respondeu? (2,6)? Não. Quantos gramas de carvão a gente usou no experimento B? 60, isso aí. Então, ó, peguei o carvão do primeiro experimento, 60 gramas, e dividi pela quantidade do terceiro experimento. Quantos gramas de carvão eu usei no terceiro experimento? 23 gramas. Quando eu divido 60 gramas, a massa do primeiro carvão, para a massa do segundo carvão, quanto vai me dar esse resultado? Divide aí 60 por 23. 2,6. Então, olha, existe uma proporção. Ah, professora, mas aqui deu 2,5. Ok, estamos falando de massas dentro da química, não tem problema. Então, ó, 2,5 e 2,6, existe uma proporção. E se a gente pegar a quantidade de energia, vamos fazer esse experimento? Qual é a proporção, que é o que ele perguntou no B, da energia produzida no primeiro experimento? No primeiro experimento, no A, quanto foi de energia? Alguém escreve aí para mim? Quanto eu produzi de energia no primeiro experimento? Não. 1020. 1020 calorias. Se eu pegar essa 1020 calorias e dividir, fazer a proporção, toda vez que falar a palavra proporção, no problema de matemática, no problema de química, é divisão. Qual é a proporção entre? Divide. Então, se eu pegar aqui a quantidade de energia do experimento A e dividir pela quantidade de energia do experimento B, qual foi a quantidade de energia do experimento B, por favor? 410, isso aí. Qual é o valor da proporção entre 1020, energia do primeiro experimento, dividido pela energia do segundo experimento? 2,48. Ou seja, existe uma proporção entre a massa, olha aqui a primeira conta. Primeira massa do carvão para a segunda massa do carvão. Quanto é a proporção? Quanto dá a divisão entre eles? 2,5. E se eu pegar a energia do primeiro experimento e fizer a proporção com a energia do segundo experimento? 2,48, ou seja, quase 2,5. Então, existe proporção? A galera tá fazendo com calculadora, hein, Reinaldo? Óbvio, depois que inventaram calculadora no celular, quem faz conta na mão aí? Então, respondemos a pergunta B. Existe relação entre a quantidade de calor e a relação da massa dos reagentes e produtos envolvidos? Sim, tudo está proporcional, tudo está muito equilibrado. Então, se eu dividir 150 por 60, dá 2,5. Dividam para mim, 320 por 128, que agora é a massa de gás oxigênio. Quanto dá? Vamos fazer a proporção aqui, ó. Proporção de gás oxigênio. O que é proporção? É pegar a massa de gás oxigênio do primeiro experimento e dividir pela massa de gás oxigênio do segundo experimento. Quanto dá 320 dividido por 128? 2,5. Então, o cara que fez esse experimento A, B e C, ele não fez à toa. Ele fez para te provar que quando a gente faz tudo proporcional, a gente vai ter também resultados proporcionais. Quer ver? Vamos fazer a quantidade de energia do experimento B na proporção pela quantidade de energia do experimento C. Como é que vai ficar? Ó,
proporção da energia do experimento B para o experimento C. Qual é a quantidade de energia do experimento produzido no experimento B, por favor? Espera aí, 410. E qual é a quantidade de energia produzida no experimento C? 156. Qual é o resultado da proporção, da divisão de 410 por 156? 2,62. A proporção entre B e C, a energia, é a mesmíssima proporção entre a quantidade. Cadê o outro B e C? Calma aí. Olha aqui. A proporção do carvão B e C. Então, tudo está... Quando a gente fala de proporção, lembra de porções. Está porcionado de forma que o resultado seja igual. Então, quando eu coloco 60 gramas de carvão e comparo com as 23 gramas do carvão do último experimento, eu tenho uma proporção de 2,6. Ou seja, a proporção entre o carvão entre um experimento e outra vai me resultar na mesma proporção de energia entre um experimento e outro. Deu para entender ou ficou muito confuso? Porque eu confesso que sem a lousa eu também me perco para explicar. Respondam aí, principalmente quem está com dúvida. Vou voltar aqui então. Existe relação entre as quantidades de calor e a massa de reagente? Sim. E aí vocês têm que explicar. Como é que vocês explicam? Põe a conta aí. Divide a quantidade de carvão da primeira para a segunda e divide a quantidade de energia da primeira para a segunda. Divide a quantidade de carvão da segunda pela terceira e divide a quantidade de energia da segunda para a terceira. É assim que a gente responde a B. Combinado? C. Calcule a razão entre a massa de enxofre que reagiu e a massa de dióxido de enxofre para cada experiência. Então, é a mesma coisa. Você vai dividir. Calcule a razão. Ó, proporção ou razão é divisão. Está pedindo para calcular massa de enxofre com massa de dióxido de enxofre para cada experiência. Vamos voltar lá. Massa de enxofre para massa de dióxido de enxofre para cada experiência. Já vou até fazer aqui no meu caderninho. Questão C. Olha lá na minha outra telinha, no meu outro celular escrito Zelina. Quando eu pego a massa de enxofre e faço a razão, o que é a razão? Divido pela massa de dióxido de enxofre, é isso mesmo que ele pediu no exercício, né? Calcule a razão entre a massa de enxofre que reagiu e a massa de dióxido de enxofre que é o produto para cada experimento. Então, olha lá, vou voltar minha tela. Para o primeiro experimento, eu tenho 3,2 de enxofre, que vai ser dividido por 6,4 de sulfato de cobre. Alguém, de dióxido de enxofre, perdão, olha que viagem. Alguém faz o cálculo aí para mim? 3,2 dividido por 6,4. Esse é o experimento A. Experimento B, 2,11 dividido pelo produto final. Então, aqui o primeiro deu 0,5, Cris? Obrigada. E agora, quanto dá? 2,11 dividido por 4,22, que é o segundo experimento. Deu 0,5 também. E se eu pegar a última massa de enxofre do último experimento, 0,02, e dividir pelo produto final, 0,04? Quanto dá? 0,5 também. Galera, é isso. O mais importante desse bimestre. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Tá dando para ver? Vou deitar aqui. Alguém tira um print? Eu não consigo. Então, o mais importante... Deixa eu compartilhar essa outra tela com vocês. Espera aí. Acho que vai rolar. Eu posso compartilhar a tela aqui, será?
que ele deixa. Apresentar tela. O que vocês veem? Ai, que medo. Vamos ver. Falem comigo aí, família. Ah, não sei. Não aconteceu nada, né? Vou parar aqui então. Mas vocês conseguem abrir a minha outra telinha? Vai lá em Zelina. Eu queria muito que na gravação aparecesse. Eu acho que não vai aparecer. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Deu para tirar um print do cálculo? Porque aí vocês mandam no grupo e eu compartilho com o restante da galera. Peraí. Escreve alguma coisa aí, gente, no chat para mim, para não ficar perdida sozinha, falando sozinha. Ó, essa é a conta, tá lá na telinha escrito Zelina. Essa é a resposta dessa questão. A massa de enxofre utilizada no primeiro experimento, dividida pela massa do produto final, deu uma proporção de 0,5. Quando eu diminuí a massa do enxofre para 2,11, eu fiz numa mesma proporção. Então, é claro que o resultado final vai dar na mesma proporção de 0,5. Eu tiro a foto do caderno, mas como? Não dá para ver tudo. Do cálculo não, prof, mas a tabela sim. Eu precisava que vocês dissem o cálculo aqui. Como é que eu faço para mostrar, então? E só para terminar, se vocês fizerem a proporção entre a primeira massa de enxofre para a segunda, faz aí, por favor, o cálculo. 3,2 dividido por 2,1 ou 2,11. Quanto dá? 1,5. Agora faz a proporção da segunda massa do enxofre, 2,11, dividido pela última massa do enxofre no último experimento, 0,02. Quanto dá? 1,5 também, percebem? Então, na química, gente, tudo é proporcional. A lei da proporção das massas está aqui, não tem como negar, certo? Combinado? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma questão para a gente poder encerrar, né? Que já deu o nosso horário. Compartilhar de novo com vocês. Voltando lá para a apostila. Apareceu aí? Sim. Então, a pergunta, né? Calcule a razão entre a massa de enxofre que reagiu e a massa de dióxido de enxofre, ou seja, calcule a massa do reagente inicial com o produto final. Os valores encontrados são próximos? Sim, são todos proporcionais. Isso quer dizer que lá na tabela 2.2, toda vez que eu diminuo, tá vendo? De novo, nós temos aqui uma proporção direta, né? Diretamente proporcional. Toda vez que eu diminuo a quantidade de enxofre, eu também vou diminuir, eu estou diminuindo o ingrediente da reação. Então, eu também vou diminuir a quantidade de produto. Professor, existem casos contrários? Existem. Existem. E muito, vai aparecer muito no segundo médio. Vai ter reação que quanto mais você diminui o primeiro reagente, mais aumenta o produto. É engraçado isso. A amônia, a produção de amônia é uma delas. Quanto mais eu diminuo aqui, mais aumenta a produção. E por que eu tenho que saber disso, Thaís? Porque se você for trabalhar numa indústria
química, indústria de tinta, indústria de tecido, indústria de produto de beleza. Se você for trabalhar em qualquer indústria que produz, que faça composição de qualquer coisa, de tinta, de borracha, de qualquer material, de qualquer matéria-prima, você tem que ter essa noção de que nós temos que descobrir o quanto eu devo misturar para produzir mais. E tem momentos que se eu colocar mais ingrediente, eu produzo menos. Olha que louco. Porque aí trata-se de uma reação química que é inversamente proporcional, certo? Comentários aí no chat sobre a indústria química, por favor. Sobre a nossa reação de proporção diretamente ou inversamente proporcional. E a última questão, estão vendo? Sim. Calcule a razão. Então, o que é calcular a razão? Que isso fique claro para vocês. Calcular a razão, calcular a proporção é sempre dividir. E isso é uma coisa que é tão lógica, principalmente por conta da matemática, mas que se você esquecer desse detalhe, você vai sentar, olhar para a questão e chorar. O que é calcular a razão? Meu Deus, que exercício mais difícil. Pô, é só isso. Aí o cara já te fala quem que você vai dividir. Calcule a razão. Então, calcular a razão é... Calcular a razão é dividir. Dividir quem? Vamos ver quem ele está pedindo. A massa do carvão que reagiu, ou seja, a massa do meu ingrediente inicial, que é o carvão que eu coloquei na churrasqueira, a massa da cinza e a massa da cinza formada. Então, ele quer o carvão que eu botei na churrasqueira, antes de pegar fogo, e o produto dessa queima, que é a minha cinza. Divido o carvão inicial pela cinza final. Olha lá a tabela. Divido o carvão inicial pela cinza final. Então, 150 dividido por 31. Vou fazer aqui num outro pedacinho. D. Vamos lá. Carvão inicial dividido pela cinza, que é o produto final. Então, o carvão é meu reagente e a cinza é o meu produto. Carvão, reagente, cinza, produto. O primeiro carvão que eu utilizei foram 150 gramas. Alguém divide aí para mim, por favor? 150 gramas por 31 gramas, que é a cinza. Quanto deu? Vamos pegar 4,8. Vamos pegar o segundo experimento. Quantos gramas de carvão eu tinha? 60 gramas. Ó, vocês puserem lá na telinha Zelina, vocês vão ver minha conta. 60 gramas de carvão. Mas com 60 gramas de carvão, quanto de energia eu gerei? Menos. Gerei 410. Quando eu divido 60 gramas... Oh, perdão, gente, não é energia agora, é cinza. Quando eu divido 60 gramas por 12 gramas de cinza, qual é o número de proporção que eu tenho? 5. E se eu pegar o último experimento, que eu peguei só 23 gramas de carvão e dividir por 5, que é a cinza que me restou final, quanto eu tenho? 4,6. Nossa, isso é uma proporção? Sim, gente, porque estamos falando de química, estamos falando de atmosfera, estamos falando de água que evapora. Então, são números muito próximos. Então, calcule a razão entre a massa de carvão que reagiu e a massa de cinzas formada em cada experiência da tabela 2.3. Quantas vezes a massa do carvão é maior que a massa de cinzas em cada amostra? Quantas vezes olha aqui, quantas vezes a massa do carvão é maior do que a cinza? É o número do meu resultado, da minha divisão. Em torno de 4,8 aí, se a gente fizer a média. Então, no primeiro experimento, o meu carvão é 4,8 vezes maior do que a cinza. No meu experimento B, o meu carvão é 5 vezes maior do que a cinza. E no meu experimento C, o meu carvão é 4,6 vezes maior do que a cinza. Em resumo, eu tenho aproximadamente 5 vezes mais carvão do que cinza. Se a gente levar isso para um número grande, vamos colocar lá um saco de carvão de 5 quilos. Olha que loucura isso. É isso aí, Paloma, quase 5 vezes maior. Isso significa que se eu levar para a minha vida, e vocês já podem falar isso no próximo churrasco, mostrar que você é uma pessoa acadêmica, uma pessoa que estuda, uma pessoa conhecedora, uma pessoa que enxerga o mundo com outros olhos, com os olhos da observação, da pesquisa, da ciência. Se eu falar para vocês que eu comprei
Um saco de carvão. Deixa eu fazer aí na tela. Cadê meu bloquinho de nota? Obrigada, hein? Reinaldo podia ter me falado de bloquinho de nota muito tempo atrás, hein? Vou falar para vocês que eu comprei um saco de carvão de 5 quilos. E perguntar para vocês, quanto eu vou gerar de cinzas? Ô, Pro, o bloquinho não tá aparecendo, não. Ô, Jesus, obrigada aí pelo toque. De novo, então, ó, escrevi aqui no bloquinho. O saco de carvão de 5 quilos que eu comprei para fazer meu churrasco, eu usei ele inteirinho. Quanto de cinza vai ficar dentro da minha churrasqueira que eu vou ter que catar capar depois enfiar na sacolinha para jogar no lixo? Tá, Luara. Volta pra gente fazer a chamada, tá? E aí, gente, ninguém sabe? Comprei um saco de carvão de 5 quilos. Quanto eu vou ter de cinza? Gente, olha a resposta da Paloma. 1,030. Ah, aproximadamente, isso considera esse 30. Olha aqui, vamos pegar o que a Paloma escreveu aqui na resposta da... Perdi a questão. Deixa eu ver a pergunta. Quantas vezes a massa de carvão é maior que a massa de cinzas em cada amostra? Já fizeram esse experimento para você. Quantas vezes a massa de carvão é maior que a massa de cinzas da amostra? A Paloma escreveu aí no chat. Volta lá para o chat. A massa de carvão é quase 5 vezes maior em todos os experimentos. Se a massa de carvão é 5 vezes maior em todos os experimentos, se eu tiver um saco de carvão de 5 quilos, quantas vezes menor as cinzas eu vou ter? Um quilo, isso aí, Flaviane, vi agora a sua resposta. É isso mesmo, Paloma. Eu vou ter aproximadamente 1 quilo de cinzas. Por quê? Porque o meu carvão consome, o meu carvão vira cinzas em aproximadamente 5 vezes menos. Ele consome o carvão 5 vezes. Ou o meu carvão é 5 vezes mais do que as cinzas que vai resultar daquela queima. Se o meu carvão é 5 vezes mais do que a cinza que vai resultar daquela queima, 1 quilo de cinzas vezes 5 vezes mais é igual 5 quilos de carvão. Deu para entender, galera que não curte matemática? Que é tudo uma questão de lógica, raciocínio lógico, proporção. Sim, deu mesmo. Tem um monte de gente que não falou nada hoje. Cadê todo mundo? É isso aí, Paloma. Eu amo matemática, tem que amar, porque no fundo, é a matemática que prova tudo, que faz tudo. E minha filha não gosta da matemática, gente. Até que química é fácil, por enquanto. Ano que vem piora bastante. Júlia, tenho medo de matemática, então vou te dar um conselho para a Cris também. Quando a gente coloca um bloqueio interno, tipo assim, eu tenho dificuldade com matemática. Pronto, esquece. Você já manda para suas sinapses que não precisa prestar atenção naquilo que você não consegue, pronto, acabou. Então, eu sei que parece muito louco isso, mas a nossa mente, neurologicamente falando, ela nos ajuda, nos atrapalha. Então, por exemplo, eu tenho um bloqueio muito grande com o inglês. Porque eu vim de uma família muito humilde, que a gente não tinha cultura. Imagina, meu pai sempre ouviu moda de viola, nunca ouvi uma música em inglês. Quando eu entrei na escola no 5º ano, que tinha aula de inglês, eu falava, isso não me pertence, isso não é do meu mundo, isso é um bicho de 7 cabeças. Eu achava aquela coisa mais horrorosa. E eu criei um bloqueio, e eu não sei inglês até hoje. E por conta disso, minha filha faz inglês desde pequenininha, e eu não consigo acompanhar, ela tá na terceira série. Você já foi para Paris? E eu não sei ajudar ela nas lições de inglês. Olha que absurdo. Sou uma professora com mestrado. Pro mestrado a gente estuda inglês, faz prova, mas eu tenho um bloqueio. Já fiz 2 anos de inglês. Não consigo, porque eu me bloqueei. Então, cuidado com os bloqueios que vocês colocam, principalmente agora no período de adolescência, porque pode ser que vocês carreguem isso pro resto da vida adulta de vocês, tá? De verdade, pro bem de vocês. E é isso. Vamos ver, matemática é legal, o problema é que muitos temas são muito chatos, tem muitas fórmulas lá que, né, pra quê?
Se eu consigo entrar por um ouvido e daqui a pouco, quando eu vejo, já saiu pelo outro. Ah, se eu consigo, tá. Não internaliza, né? Não toma posse do conhecimento. Eu fugia das aulas de matemática no terceiro ano, falando que estava com dor de cabeça ou dor de barriga. Ó, tá vendo, Cris? É isso. Se eu deixar minha filha manter que ela não gosta de matemática, ela vai ter dificuldade lá no ensino médio por conta de agora. Inglês, eu amo, tá vendo? Minha filha canta inglês assim que eu fico. Ah, você entende o que tá falando, filha? Ah, agora ele falou isso. Eu, não escuto, não entendo nada. Gente, ó, eu já passei do horário. Eu vou pedir para vocês escreverem nome completo, número de série, para a gente poder ir finalizando. E gostaria de já comentar para vocês sobre a atividade da semana que vem, bem rapidinho, porque ela é bem simples. Quer dizer, simples não é a palavra, mas ela é bem prática. Atividade da semana que vem, para vocês terem um descanso, eu bolei da seguinte maneira. Estou compartilhando minha tela? Tá. Também do caderno do aluno do segundo bimestre, Ciências da Natureza, chama-se atividade 3, na verdade o título é Implicações socioambientais da produção e do uso de combustíveis. São duas páginas, página 43 e 44, cheia de vídeos, cheio de pedindo para você olhar textos sobre como que produz carvão mineral, como que produz carvão vegetal, como que produz etanol, como que produz gasolina, e o que isso pode atrapalhar ou ajudar na vida das pessoas que produzem esses combustíveis, o que isso pode ajudar ou atrapalhar na vida das pessoas que usam esses combustíveis. Então, vocês vão fazer todo esse apanhado, pode ir escrevendo os nomes aí, gente, nome completo, número e série, por favor. E aí você vai dar uma olhada geral em todos esses, né? Por que eu devo escolher etanol e não gasolina? O que isso faz de mal para quem produz lá na cana e lá na plataforma petrolífera? O que isso faz de mal para quem usa? Qual é a diferença da poluição do etanol para a poluição da gasolina? Assim como o carvão. Carvão, existem dois tipos de carvão, não sei se vocês sabem, mas existe o carvão mineral, que também é lá oriundo da produção do petróleo, e existe o carvão, que é um solo, né? O carvão mineral, ele vem do minério, vem do solo. E existe o carvão vegetal, que também vem de vegetais, vem da planta. Então, o que isso implica para quem produz isso? Como é a vida de quem trabalha numa usina de carvão mineral e na plantação de carvão vegetal, tá? E quem usa? Qual é a poluição de um carvão vegetal e a poluição de um carvão mineral? Então, vocês deem uma olhada, tem vários vídeos lá na apostila, e depois que você tiver a sua conclusão, você vai me passar essa sua ideia através de um vídeo de no máximo 2 minutos. Gente, o videozinho, pegou o celular, olhou para a câmera e fala, gente, ó, no carvão vegetal acontece isso, no carvão mineral acontece isso, assim como no etanol acontece isso, na gasolina acontece isso. Por isso, eu concluo, eu acho que deve-se utilizar um ou outro, ou deve-se utilizar os dois, mas deve ter moderação. Enfim, a sua conclusão, não tem certo e errado, tá bom? Pode ser combinado, deixa eu ver a carinha de você, quer dizer, não dá para ver a carinha, que vocês não abrem, mas deixa eu ver o que vocês acharam sobre. Escrevam aí para mim. Tudo bem? Atividade da próxima semana. E aí, lá no formulário, vocês vão anexar o vídeo, super tranquilo, tá? Então, a que caiu aí, a atividade da semana que vem é fazer um vídeo de no máximo 2 minutos com a sua opinião sobre os problemas, tanto sociais quanto ambientais, dos combustíveis renováveis para os combustíveis não renováveis, tá bom? Assim, Reinaldo, eu tenho que ficar aqui falando na câmera igual uma idiota para vocês, ninguém aparece, então agora tá na hora de vocês também aparecerem. Ninguém vai ver isso, tá? Só eu, fiquem em paz. Então é isso, gente. Sua voz? Não, sua voz não. Preciso ver vocês, não aguento mais de saudade, tá? Pode mandar os vídeos. Tudo por formulário, do mesmo jeitinho que vocês já estão acostumados a fazer. Atividade de hoje, todos os cálculos aí no caderno. Tira a foto e manda pelo formulário. E atividade da semana que vem, grava o vídeo e anexa no formulário, tá bom? Ah, boa pergunta, Paloma. Eu vou me afastar, gente. A partir da semana que vem eu tenho que me afastar, né? Eu acho que eu já comentei com vocês aqui por conta dessa loucura que eu aceitei, que é a campanha. Depois eu falo com vocês no particular. O link também está no PDF, tá, Cris? Assim que colocarem o PDF lá no site, acredito que hoje, no máximo amanhã,
Aí vocês enviam para mim, tá? Esses cálculos lá no link do formulário. Tá tudo lá no PDF. Bom, no PDF também tá o link das nossas aulas. Provavelmente tenha professor que vai me substituir. Então, eu deixo esses links com o professor. Os formulários eu vou continuar recebendo. Eu vou receber, eu vou olhar, vou assistir, vou matar a saudade de vocês, vou chorar. E depois eu passo para o professor que vai ficar no meu lugar. As turmas da tarde já tem professor para me substituir. As turmas da manhã ainda não, tá? Dos primeiros anos, por enquanto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É só. Pode fazer o vídeo com outra aluna? Outra pessoa falando? Não, quero ver você falando. Pode ter participação especial, mas tem que ser vocês. Qual que é para fazer no vídeo, Lara? Esse outro aqui, ó, vou compartilhar minha tela. É a atividade da semana que vem. Como eu não vou estar, eu já mostrei para vocês aqui. Ai, caramba, não. Me perdi aqui, calma aí. Compartilhar a tela. Tem problema falar por cima de um videozinho explicativo? Ah, esse Reinaldo. Não, Reinaldo, é você com a sua cara. Eu vou escrever isso lá. Observação, você com a sua cara, sua face. Aqui, ó, Luara. Essa atividade 2, tá? Da semana que vem, do dia 17 a 21. Descrição, fazer as pesquisas que estão na página 43 e 44. Não precisa ser exatamente aquelas, tem algumas pesquisas, tem alguns vídeos, mas eu acho que é bem legal, porque vocês economizam de ficar procurando. E após essas pesquisas, faça um breve resumo e produza um vídeo de no máximo 2 minutos a respeito das implicações socioambientais da produção e do uso dos combustíveis. É isso, tá bom? Gente, então acho que já deu por hoje. Peço desculpas aí de atrasar o horário de vocês. Até alguém perguntou para mim, não lembro quem no privado hoje. Pro, mas não era às 10? Era. E alguns alunos reclamaram que era muito tempo, 1h30, não conseguiu estar. Eu tentei resumir para 1 hora, mas agora já foi 1h15. Porque realmente tem muito detalhe e a gente tem que explicar direitinho. Mas agora o nosso vídeo já está ficando muito comprido aí. O link para quem vai assistir a aula depois, tá bom? Então é isso, gente, ó. Um beijão para vocês. Deixa eu mostrar meu rosto aqui, né? Vocês têm o meu número, salvem o meu número. Quando tiverem qualquer dúvida, eu vou estar afastada porque eu vou estar trabalhando, vou estar fazendo campanha, vou estar trabalhando com materiais para divulgar nas redes sociais. Quem não tiver... deixa eu passar para vocês. Tem alguém aí que não tenha o meu Facebook ou meu Instagram? E aí, se vocês precisarem, ou se vocês quiserem acompanhar o que eu vou estar fazendo, acompanhem eu pelas redes sociais. O Instagram eu deixo mais para pessoal, tá, gente? Tá, pode escrever aí. Se não vai ter mais plantão de química, já tem professor, eu não sei quem é, já tem professor para me substituir. Então, eu acredito que vai ter o plantão sim, tá bom? Aliás, eu vou conversar com o professor quando me passarem isso, para que a gente continue nessa pegada, né? Porque os meus alunos merecem. E porque, será que eu posso exigir? E porque eu exijo que vocês continuem sendo assistidos, tá? Assistidos tendo esse apoio. Ó, vou mandar aqui o link, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo, da minha página no Facebook. Aí, se precisarem de qualquer coisa também, aceito críticas, sugestões, tá bom? A chamada já foi, Gi, pode escrever seu nome aí, nome completo, número e série, eu acrescento depois, não tem problema. Galera, um beijo. Ótima quinta-feira para vocês. Agora eu vou entrar nas reuniões aí até 6 da tarde com a escola, com a diretoria de ensino. Mas qualquer coisa, estamos juntos, tá? Matheus, na página 43 e 44, você não precisa fazer nenhum exercício. Você não vai me apresentar nada. Só que existem alguns vídeos que vão falar a diferença entre combustível renovável e não renovável. Então, você pode utilizar desses vídeos, desse material, e depois que você assistir eles, você faz o vídeo. Então, a atividade é você produzir um vídeo sobre o que você acha do uso e da produção dos combustíveis renováveis e não renováveis, tá bom?
Paloma, que pena que não deu para fazer o título eleitoral, senão eu votava na prof. Ah, Paloma, não acredito! Não tem problema, então a gente divulga para a família. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. E qualquer coisa mesmo, me chame se tiverem dúvida, não entender alguma coisa. Eu vou estar em conversa também com o professor que vai me substituir, tá bom? Obrigada, Laurinha. Obrigada a todo mundo. Amo vocês, viu? Professora, Oi. eu posso fazer o vídeo lá com a Paloma? Ela é minha vizinha, daí a gente faz junto. Tá bom. Pode sim.